Quero conversar com vocês hoje aqui sobre a relação entre esporte e inclusão social, que é um assunto muito frequente, é um lugar comum. Vários jornalistas, professores, atletas, ex-atletas apelam emotivamente para essa relação, afirmando de que o esporte é capaz, é uma ferramenta poderosa de promoção, de desenvolvimento e de inclusão social. Mas até que ponto isso é verdadeiro, né? Essa é uma questão que eu queria rapidamente aqui comentar com vocês. Bom, existem aí muitas pesquisas feitas no Brasil e em outros países por antropólogos, etnógrafos, psicólogos, sociólogos, explorando esse assunto. E basicamente o que essas pesquisas revelam é que em algumas circunstâncias, de fato, o esporte se apresenta como uma ferramenta relevante, útil, talvez poderosa até, na promoção desses objetivos que são o desenvolvimento ou a inclusão social. Por outro lado, você também tem muitas pesquisas mostrando situações ou circunstâncias em que os esportes não conseguem entregar o que prometem, né? Que de fato não há uma relação muito evidente entre a prática de esportes e esse desenvolvimento social que se espera dele. De tal maneira que desenvolveu-se nos últimos 10 ou 20 anos uma agenda internacional de pesquisas dedicada justamente à relação entre esporte e desenvolvimento, que enfatiza justamente que colocar a coisa nesses termos, perguntando-se se o esporte promove ou não promove a inclusão social, é uma falsa questão. Na verdade, isso não é um verdadeiro problema. Porque a verdadeira pergunta é: quais são as circunstâncias que de fato permitem que o esporte opere como uma ferramenta útil e relevante para a promoção de inclusão social. Não simplesmente saber se o esporte promove ou não promove a inclusão social, porque há ocasiões em que ele promove e há ocasiões em que ele não promove. Então o mais importante é você ser capaz de determinar as circunstâncias que facilitam ou dificultam a realização desse objetivo e então pensar maneiras de criar um ambiente em que as circunstâncias que favorecem esse processo estejam presentes, né? Bom, existem basicamente duas circunstâncias que eu acho que são importantes. Existem outras, mas eu acho que duas são muito relevantes e que devem ser destacadas. Que é, primeiro, a relação dos projetos que usam do esporte com esse objetivo com as escolas. Quanto mais integrados ao projeto pedagógico das escolas, com as práticas, com o cotidiano, maior é a probabilidade dos esportes de fato servirem ao propósito de gerar desenvolvimento e inclusão social, né? Por quê? Porque o esporte ele é um recurso de mobilização emocional dos estudantes, até importante para o engajamento com relação aos estudos e à escola. Isso é especialmente importante para grupos ou estudantes que são aqueles que mais sofrem, né? Que têm dificuldade de adaptação, que sofrem com reprovação, que afinal de contas vão evadir da escola, né? Esses estudantes, muitas vezes, eles têm uma ligação afetiva com as práticas esportivas que pode ser um recurso para mantê-lo mobilizado e engajado com relação às escolas. Além disso, ainda dentro disso, a prática esportiva ela pode ser também um recurso importante para o desenvolvimento das chamadas habilidades socioemocionais. Coisas como autoestima, capacidade de resiliência, de perseverança, que são coisas aparentemente alheias ao universo da escola, dos estudos, mas que na verdade são habilidades muito importantes, inclusive para o desenvolvimento de habilidades cognitivas, né? Essas habilidades que se desenvolvem em certa medida também por meio dos esportes ou por meio das artes, elas podem ser um recurso importante para fomentar essas habilidades, né? Isso é uma coisa importante porque muitos projetos que apelam para ou coisas da cultura e sobretudo para coisas do esporte acabam não enfatizando muito isso. Muito ao contrário, né? Muitos projetos desses dizem claramente que o objetivo deles não é formar o atleta, é formar o cidadão. Com isso, subdimensionando a importância que a prática esportiva propriamente dita tem no desenvolvimento dessas habilidades, porque a competição que o esporte promove, as situações de confronto competitivo e até de conflito decorrente da competição, são recursos pedagógicos muito importantes
para o fomento dessas habilidades socioafetivas, que é justamente o que fica subdimensionado quando os projetos não enfatizam o esporte propriamente dito e começam a enfatizar a formação da cidadania, a formação da consciência crítica, enfim, coisas que estão fora do campo esportivo, né? Então, de certo modo, essa retórica, né, que enfatiza a inclusão social ao invés da formação esportiva, ela acaba prescindindo das ferramentas mais valiosas que o esporte tem do ponto de vista educativo e da formação de habilidades emocionais, que é um dos elementos poderosos que o esporte tem para oferecer do ponto de vista do desenvolvimento social mais geral, né? Uma segunda circunstância importante é a relação entre renda e escolaridade, né? Uma maneira muito óbvia de aumentar o índice de participação esportiva do conjunto da sociedade é elevar a escolaridade das pessoas, né? Não é construindo quadras, não é oferecendo bolsa atleta, não é organizando mega eventos esportivos, né? Uma boa maneira de ampliar a participação esportiva de uma sociedade é elevando os índices de escolaridade dessa população. Não é o que tem sido feito no Brasil nos últimos 30 anos. Eu não estou querendo responsabilizar esse ou aquele governo. Existe uma continuidade nas políticas de esporte que sempre apostam nos mesmos modelos. E esses modelos eles são em grande medida equivocados. Por quê? Porque eles olham para as consequências do problema e não para as causas, né? Então, a baixa escolaridade e a baixa renda são causas importantes para a baixa participação esportiva. Então, os governos e as políticas públicas elas podem construir quantas quadras elas quiserem. Enquanto elas não mudarem, não interferirem nessas duas variáveis, que é escolaridade e renda, o índice de participação esportiva pouco vai mudar, né? Então, nesse sentido, os nossos desenhos, a arquitetura institucional das nossas políticas de esporte, elas são muito pobres, né? São muito superficiais, muito precárias, porque partem de suposições e que não têm fundamentação, né? São coisas realmente muito superficiais. Assim como os projetos que apelam para o esporte como uma ferramenta de inclusão acabam sendo não apenas superficiais, como contraditórios, né? Vocês percebam que muitos projetos desses, representantes ou pessoas, idealizadores desses projetos, muitas vezes quando falam, procuram dar um exemplo bem sucedido da capacidade daquele esporte gerar desenvolvimento social, pegam um exemplo de um garoto que alcança um certo sucesso esportivo. É o garoto que ganha o Campeonato Brasileiro de Tênis, é o garoto que começa a praticar iatismo em alto nível, é o garoto que é mobilizado para um clube de futebol profissional, apesar do próprio projeto dizer que o objetivo não é formar atleta, é formar cidadão. Ora, se o objetivo é formar atleta, não é formar cidadão, o exemplo de sucesso que esses projetos deveriam oferecer é o caso do menino que ficou ali muitos anos frequentando as atividades do projeto e depois, aos 18, aos 19 anos, ele se matriculou num curso de padeiro do Senac e foi viver como padeiro. Mas ninguém fala disso. Ninguém fala desses exemplos, né? Que esses seriam os exemplos bem-sucedidos. Então há uma contradição aí nesse discurso. E por outro lado, do lado das políticas de esporte, há uma ênfase muito setorial. O problema dos esportes, eles não começam nos campos esportivos e não terminam nos campos esportivos. De tal maneira que a intervenção política no campo esportivo, ela precisa olhar para outros setores. E eu já ia esquecendo, inscreva-se no canal, se você gostou, compartilhe com seus amigos, se você não gostou, compartilhe com seus inimigos e, acima de tudo, deixe os seus comentários. Compartilha com a gente aí a sua opinião sobre esse assunto. Para você, o esporte funciona ou não funciona como ferramenta de inclusão social? Compartilhe a sua opinião com a gente, que a gente quer saber o que você pensa sobre isso. Valeu, até a próxima.